Bem-vindo à Academia de Investimentos. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa o seu like e comentário e vamos para o vídeo de hoje. Uma jornada de 1000 quilômetros precisa começar com um simples passo. Confira 6 passos para montar uma carteira eficiente de fundos de investimento. Quanto investir em cada fundo e classe de ativo, como escolher um produto e onde conferir seu retorno e sua estratégia estão entre os principais tópicos. Investimento em fundo ou direto nos ativos? O que é melhor? Opção capaz de agradar diversos perfis de investidores. Os fundos podem se sobrepor à escolha individual de ativos de acordo com o conhecimento do alocador sobre o mercado financeiro, além de sua disponibilidade e disposição para acompanhar os mercados, defende a planejadora Letícia Camargo. Em sua avaliação, se o investidor não conhece com profundidade os instrumentos financeiros, não tem tempo ou vontade para estudar, o melhor é delegar a tarefa para um gestor profissional. Não há receita de bolo para montar um portfólio, diz Letícia, dado que as posições e os ativos escolhidos devem variar de acordo com o perfil de risco, assim como seu objetivo e prazo de investimento. Mas não importa se a pessoa vai aplicar diretamente em ações ou via fundos de ações, o importante é diversificar entre as classes de ativos, afirma. Dessa forma, é possível ter todo o patrimônio alocado em fundos, mesclando entre produtos de renda fixa, variável e multimercados, além de uma parcela de alocação no exterior. A recomendação, segundo Patrícia Palomo, sócia da gestora de patrimônio Sonata, é pensar toda a alocação como uma estratégia complementar à outra, buscando gestores que se destaquem em cada uma delas. Na categoria de ações, por exemplo, há diversos tipos de fundos, como focados em espelhar o desempenho do Ibovespa indexados, dedicados a ações consideradas boas pagadoras de dividendos ou voltados para ações de menor capitalização na bolsa, entre tantos outros. Para ter um portfólio mais eficiente, Patrícia indica a mescla entre produtos de gestão ativa, em que o gestor pinça as melhores oportunidades do mercado buscando superar o benchmark, e passiva, como fundos de índices, ETFs, que acompanham o desempenho do índice de referência e têm como atratividade a facilidade de diversificar a carteira com baixo custo. Não vejo por que trabalhar com um ou outro. O que traz diversificação é e sempre na medida do que o bolso comportar, afirma. 2. Como definir o percentual a ser alocado em cada classe de ativo? Letícia explica que o investidor deve dividir o portfólio em caixinhas, com estratégias diferentes para cada objetivo que tiver. O cliente pode ter uma fatia de curto prazo para emergências ou para trocar de carro, por exemplo, como de médio e longo prazos, como para aposentadoria, diz. Assim, o investidor pode ter fundos de renda fixa para a fatia de maior liquidez e fundos de ações para objetivos de longo prazo, por exemplo. Se a pessoa quer trocar o carro daqui a 2 anos, não precisa colocar tudo no CDI, mas também não pode colocar tudo na bolsa, por conta do risco, explica. Segundo a planejadora, o que vai definir o risco a ser assumido será tanto o momento de vida da pessoa quanto a propensão a ter um portfólio mais arrojado. Teoricamente, diz, um investidor mais novo pode assumir mais risco, dado que tem um tempo maior para recuperar possíveis perdas. Mas se ele não conseguir dormir com a decisão de investimento, também não ajuda, ressalta. Por outro lado, mesmo que tenha um perfil mais arrojado, o investidor mais velho que esteja próximo da aposentadoria não deve colocar muito risco na carteira, dada a proximidade da data em que deverá demandar o capital. 3. Como escolher um fundo de investimento? No momento de seleção dos fundos, a planejadora financeira destaca a importância de escolher produtos que não tenham alta correlação, ou seja, que tenham características distintas e se comportem de forma diferente nos movimentos dos mercados e entre si. Em uma correlação positiva, por exemplo, quando um ativo sobe, o outro tende a subir também. Seria como investir em um fundo de ações com gestão passiva e em um ETF que busca acompanhar o Ibovespa. Já em uma correlação negativa, na subida de um ativo, o outro tende a apresentar queda. O investidor precisa buscar produtos que sejam o menos correlacionado possível, para não se enganar de que está diversificando quando na verdade está comprando fundos iguais, diz a planejadora. Uma boa estratégia para comparar produtos semelhantes, segundo Guilherme Anversa, sócio e gestor da XP Advisory, é analisar o gráfico com o nível histórico de volatilidade dos fundos e também com uma comparação com o nível da oscilação do Ibovespa ou do índice de hedge funds Ambima, IFA, que mede o desempenho dos multimercados de gestão ativa.
Ele afirma observar ainda a consistência do fundo por meio da rentabilidade auferida em janelas móveis de 12 meses, de forma a entender o comportamento do gestor em diferentes cenários e analisar em quantos intervalos o fundo conseguiu superar o benchmark, índice de referência. Medir qual foi a queda de um fundo em relação à sua cotação máxima e a posterior recuperação por meio da análise do indicador conhecido como drawdown também é uma opção. Na hora de escolher os melhores investimentos, destaca Patrícia da Sonata. Com os fundos expostos às mesmas condições de mercado como na pandemia, é possível ver quais apresentaram maior queda, como se recuperaram e quanto tempo levaram para a retomada, afirma a especialista. Mário Melili, sócio da gestora de patrimônio Portogalo Investimentos, reforça ainda a importância de o investidor levar em consideração o prazo de resgate e de liquidação dos fundos, para que estejam integrados aos seus objetivos e necessidades. O cliente não entende que a foto não vai ser batida ao pedir o resgate, apenas na cotização, e é aí que entra o pânico por não saber como estará o mercado lá na frente, afirma. 4. Quantos fundos ter na carteira? Diversificar é fundamental, mas quando em demasia, pode prejudicar o desempenho de um portfólio, sob o risco de concentração das estratégias. Se o investidor tiver mais de um gestor da mesma estratégia, é muito provável que tenha uma sobreposição de ativos, como as mesmas ações, por exemplo. Neste caso, ele vai pagar mais taxa para fazer coisas semelhantes, diz Patrícia da Sonata. Na gestora, a preferência é por um número reduzido de fundos para cada classe. Não colocaria mais do que 2 gestores por estratégia, porque a chance de haver sobreposição é muito grande, afirma. Anversa da XP diz que ter até 10% do patrimônio em uma mesma asset ou em um fundo é positivo e ajuda a evitar uma exposição muito grande em uma mesma estratégia. Por mais que gestoras renomadas e com amplo histórico tenham uma fatia maior nas carteiras dos clientes da XP Advisory, o alocador diz também gostar de dedicar um espaço, porém de menor tamanho, de 2% a 3% no portfólio por fundo, para novas casas, com exposição máxima de 15% do total da carteira. No ano passado, durante a Expert XP, o mega investidor Rei Dalio, fundador da gestora Bridgewater Associates, que tem cerca de 150 bilhões de dólares em ativos sob gestão, afirmou que o santo graal para ganhar dinheiro é ter de 10 a 15 bons investimentos não correlacionados na carteira. Na Portogalo, Melili afirma que as carteiras costumam ter entre 10 e 12 fundos, no máximo, diversificando entre as classes de ativos. Para o cliente que quer ter exposições menores a um número maior de produtos, uma alternativa, segundo Melili, é alocar em fundos de fundos, FOFS, em que o gestor consegue acessar produtos fechados para novos investimentos e nos quais não há penalização de tributação ao fazer a troca de posições dentro da carteira. Isso porque nas realocações de investimento dentro do fundo de fundos não há cobrança de imposto de renda, ao passo que se o investidor optar por trocar de fundos, comprar e vender, individualmente será tributado. O investidor precisa ficar atento, contudo, à duplicidade de taxas, uma vez que terá que pagar a taxa de administração do próprio FOF e ainda arcar com as taxas dos fundos que compõem sua carteira. E aí, como está sua carteira de investimentos? Siga para mais dicas de investimento. A vida é um presente, faça valer a pena.